paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Maísa Campos. Hoje eu vou estar aqui relatando meu testemunho da ida ao inferno e ao céu. Mas antes disso eu vou estar lendo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Amém? Eu vou estar relatando meu testemunho, mas antes disso eu vou estar contando um pouquinho o que aconteceu comigo até chegar no testemunho. Antes de acontecer o que se passou comigo, né, da minha ida ao inferno, eu nasci no berço evangélico, sou evangélica para a glória de Deus, moro com meu pai, com a minha mãe, com meus 2 irmãos. E eu tenho 14 anos, mas esse acontecimento que se passou pela minha vida foi há um ano atrás, quando eu tinha 13 anos. Quando eu era mais nova, né, eu sempre gostei de louvar a Deus, assim, mas eu nunca fui uma pessoa que orava a Deus sinceramente com meu coração. E foi aí que, passando ao longo do tempo, né, quando a gente chega à nossa adolescência, eu comecei a praticar muitas coisas erradas, comecei a fazer muitas coisas erradas perante os olhos de Deus, e foi aí que a minha mãe me colocou nas mãos de Deus, né, e aí que Deus começou a pesar a sua mão sobre mim, e foi aí que o Senhor Jesus, eu falo que meu pai sempre fala comigo que eu tenho que agradecer a Deus por Deus ter me dado graça, né, de eu ter ido ao céu e ao inferno, né, principalmente no inferno, né, pra mim não querer ir pra lá, nunca querer ir pra lá, mas pro céu, né, pra gente sempre ter aquele sentimento de sempre querer ir para o céu, sempre querer ficar ao lado do Todo-Poderoso. E foi aí, irmãos, que agora eu vou começar a contar o meu testemunho, né, primeiramente eu desci ao inferno, né, na verdade eu apaguei, né, eu fui liberta. Antes disso, antes de eu começar a contar, eu fui liberta pra glória de Deus, né, eu passei por uma libertação, e nessa libertação eu apaguei assim, né, como se eu tivesse desmaiado, e foi aí que eu peguei e eu me encontrei num lugar escuro, e foi aí que eu senti atrás de mim uma presença boa. E eu peguei, olhei pra trás, eu vi aquela luz, mas estava tudo escuro e a luz iluminou o lugar onde que eu estava, né? E aí foi que eu vi, tinha um anjo do meu lado, era um homem muito grande, assim, alto, muito grande, e ele estava descalço, não tinha sandália nos seus pés, ele tinha um vestido, era um vestido, assim, próximo de seu joelho, mas bem pra baixo, assim, perto do calcanhar, assim, e ele tava com um cinto dourado próximo do peito dele. Ele tinha uma asa enorme, muito grande, ele tinha seu rosto, ele brilhava seu rosto, e ele era um homem muito sério. Ele tinha uma espada do seu lado direito, onde eu estava. E ele tipo como se a gente não colocava o pé no chão, a gente ficava submerso ali. E foi aí que a gente pegou, ele me levou e eu andei assim mais pra frente. Só que ele era um homem muito sério, eu dava até medo dele, né? Ele assim, muito sério, né? E foi aí que a gente foi andando mais lá pra frente. E aí que começou a clarear, mas assim, não clareou muito, tipo como se fosse um buraco. Começou a ficar frio naquele buraco, só que criou o anjo do Senhor, eu creio que seja o anjo do Senhor, né? Ele esquentava ali onde que eu estava descendo. E a gente desceu até uma certa profundidade. E aí que foi que eu peguei e vi tipo como se fosse um claro. Não estava muito claro, mas também não muito escuro. E foi aí, né, que eu peguei e assim, olhando pra frente, assim, tinha como se fosse um lago, assim, mais um lago, tipo um córrego que leva água, assim, até lá na frente. E aí foi que eu peguei
E olhando aquela cena ali, tipo, como se o céu estava nublado, tava assim meio que escuro, meio que claro. E aí foi que eu peguei e vi eu vi 3 demônios dentro de uma canoa. E ele estava com uma mulher, e essa mulher ela estava nua, e essa mulher estava meio que machucada assim, e ela chorava, né? E um demônio estava com a mão dele segurando o cabelo dela dentro daquela canoa, e os dois seguravam, um segurava ela pelos braços assim, e o outro segurava ela pelo cabelo, e um tava com remo e remava até lá na frente. E o anjo do Senhor não deixava a gente colocar o pé no chão. E nesse lago tinha muitos bichos, tinha como mosquito, tinha rato. Dentro desse lago tinha aranha, tinha cobra, lagartixa, uns bichos muito estranhos, né? Os bichos que eu acho que a maioria das pessoas tem nervoso, tem medo, né? E aí o anjo, esses demônios olharam pro anjo e ficaram meio que com medo, assim, e remaram mais rápido. E foram até lá na frente. E foi aí que eu e o anjo me levou, assim, até lá na frente onde que eles estavam indo. E aí, lá na frente tinha um portão muito grande de ferro. E lá naquele portão tava quente ali e ali ficou escuro. Ficou muito escuro, só que o anjo, com a luz que ele estava, o corpo dele, ele clareava tudo. E aí aqueles demônios chegaram ali com aquela mulher, desceram daquela canoa, aquela canoa velha, e levaram aquela mulher. E a mulher olhava pra mim com aflição, chorando, e eu meio que senti pena dela, sabe? Queria ajudar, mas não tinha como, porque os seres que eu tava com ela eram muito feios, eram horríveis. E aí eu vou contar bem em breve, tá, irmãos? Eu vou meio que contar assim rapidinho, tá? O vídeo não ficar muito longo, que vai ter 2 vídeos. Esse vídeo do inferno e vai ter outro vídeo do céu, tá? Só pra ficar avisado pros irmãos. E aí foi que eu peguei o anjo, ele estendeu a mão, o braço dele assim pra frente e o portão abriu. E assim que o portão abriu, aqueles demônios que estavam com a mulher entrou rápido com a mulher. E lá dentro, assim, saiu aquele fedor, cheiro horrível e um calor, assim. Tipo quando a gente vai fazer bolo, aí a gente abre o forno, aí vem aquele vapor quente. Então veio aquele vapor, assim, no meu rosto, aquele cheiro ruim. E o anjo e os demônios que estavam lá dentro, assim, perto do portão, começou a correr, desesperado com a presença do anjo ali. E a gente pegou, a gente entrou, né, pra dentro daquele portão. Mas antes disso, no portão tinha umas palavras, assim, que não dava pra entender. Eu não entendi as palavras que estavam escritas no portão, eu não entendi. Mas a gente pegou e entrou mais lá pra dentro, assim. E lá dentro, tava tudo escuro. E tinha um lago assim na frente do portão, pra dentro tinha um lago de fogo muito grande. E ali tinham muitas pessoas ali, as pessoas já estavam deformadas, as pessoas gritavam, pediam socorro, pediam ajuda, pediam misericórdia para Deus. E Deus ali não escutava aquelas pessoas porque não tinha mais jeito para elas, né? E ali dentro eu comecei a ficar aflita ali dentro, comecei a ficar com medo. Só que o anjo ali do meu lado, eu sentia como se estivesse assim, segura, mas no mesmo tempo segura, ao mesmo tempo com medo. E foi aí que a gente foi entrando e ele foi apontando a mão assim pra mim olhar, né, para aquelas coisas. E eu olhando assim, né, irmãos? E ali tinha aquele lago, assim, cheio de pessoas, umas pedras, umas rochas, umas coisas muito estranhas. E ali escuro, e tinha muitos seres horríveis, né? E tinha uma estrada, assim, lá perto do lago. Tinha estrada, e do lado direito, assim, da gente tinha muitas jaulas, né, irmãos? E aí eu entrando junto com o anjo, e assim, as jaulas escuras, assim, sabe? Os ferros da jaula já parecia que já estavam, como posso dizer,
já estavam meio que estragados, sabe? Enferrujados, essa palavra é certa. E aí, né, e lá dentro tinha muitas pessoas chorando, né, e foi aí que eu também vi até um cantor, ele morreu, né, assim, acho que não faz muito tempo que ele morreu, não vou estar falando o nome do cantor para não gerar repercussões, né, mas eu vi esse cantor lá no inferno, eu até assustei, né, quando eu vi ele lá, e ele pedia socorro, ele pedia ajuda, e ali você sente um pouco de sede, você vê que as pessoas querem água, né? E ali ele pedia ajuda e tinha um demônio torturando ele. E ali a gente, mais falando assim, muitas jaulas, muitas pessoas gritavam lá dentro, dava o grito, dava eco, os gritos dava eco, eram muitos gritos de ajuda, socorro, me tira daqui. E aí foi que eu peguei, eu e o anjo, a gente pegou, começou a entrar mais lá pro fundo desse lugar onde a gente estava, né? E a gente entrando, e aí quando a gente foi entrando, eu vi duas pessoas que eu conheço, que já morreu, né? Que eu, assim, a gente aqui na Terra não imaginava isso, né? Mas, duas pessoas não, 3 pessoas. Deus está me trazendo aqui na memória. 3 pessoas que já morreu, né? E assim, a gente não imaginava, né? Quando eu contei pro meu pai esse acontecimento, que se Deus quis mostrar pra mim, né? Que realmente estava lá mesmo, no inferno. E essas 3 pessoas, né? E ali eu comecei a sentir pavor daquele lugar e as pessoas pediam ajuda pra mim, só que eu não podia fazer nada pra ajudar. E também, irmãos, mais profundo assim, numa área que tinha lá, eu vi pessoas que estão vivas, que são missionários da casa de Deus, do alto escalão, estão vivas aqui na terra, mas estavam com sua alma aprisionada lá. Não vi testemunho na internet, ainda não pesquisei se pessoas já viram pessoas vivas no inferno, que estão vivas aqui na terra, mas suas almas estão aprisionadas no inferno. E lá no inferno, irmãos, elas estavam meio que tipo vagando. E as pessoas lá no inferno, as pessoas ficam nuas. As pessoas não estavam com roupas, nenhuma pessoa estava com roupa. Estavam todos nus. E tinha uns demônios também que estavam, como posso dizer, com as suas partes íntimas, assim, umas coisas horrendas, né? E ali, essas pessoas crentes, né, missionárias, alto escalão, estavam lá vagando ali pelo inferno, né? E ali eu peguei e assustei na hora que eu vi aquelas pessoas, né? Eu assustei, eu falei, meu Deus, como pode as pessoas serem crentes, estar aqui no inferno, né? E aí foi que eu peguei, e aí que eu levei as coisas de Deus a sério mesmo. E entrando mais lá pro fundo, você via os demônios assim, ficava desesperado com a presença do anjo ali naquele lugar. E eu entrei mais lá pro fundo, assim, eu e o anjo me levou mais lá pro fundo. E lá no fundo, como eu posso dizer, era tipo como se fosse uma cova. Tinha essa cova, assim, é uma cova grande, né? Tipo como se fosse uma caverna. Grande, assim, bem grande. Assim, caverna redonda, né? Bem grande. E assim, dos lados, assim, nas paredes, era jaulas. Essas jaulas eram de homossexuais e lésbicas. E essas mulheres, esses homens, eles eram torturados por uns demônios horríveis, né? E as pessoas ficam nuas ali no inferno, né? E ali, assim, que você vê as pessoas nuas, você, né? Fica até meio assim, né? E eu fiquei ali aterrorizada com aquela cena. E o anjo sempre sério, ele sempre olhava com o rosto fechado, assim, sempre sério. E os demônios olhavam para aquele anjo e sentiam medo dele, né? Os demônios corriam dele. E foi aí que pegou, quando eu olhei pra jaula que estavam as lésbicas, as prostitutas, né? As pessoas que vendem seu corpo. Eu vi uma serpente muito grossa, como se fosse uma jiboia,
mas bem grossa mesmo, entrava na parte íntima feminina daquela mulher e saía pela boca. Serpente, era aquela torturação, sabe? Todas as horas não parava, a serpente entrava pela parte íntima e saía pela boca, entrava pela parte íntima e saía pela boca, era aquela coisa horrenda, sabe? Você via que a mulher estava sentindo dor, você via que a mulher estava na agonia, sangrando, a boca da mulher sangrando, e ali as mulheres perfuradas, os homens perfurados, suas partes íntimas. Irmãos, tinha, né, as mulheres com seus corpos perfurados, e também aí na parte assim, como eu posso descrever? Eu vou tentar meio que desenhar para os irmãos, tá? Era tipo como se fosse, nossa, tipo uma ilha, só que dentro daquela caverna. Aí tinha aquela parte seca, assim, como se fosse uma bola seca, parte seca, e tinha um caminho onde que eu e o anjo estava, e assim as paredes eram jaulas, né? E naquela bola ali, irmãos, bola eu tô falando assim, o chão, só que redondo, formato redondo ali, grande, né? E ali, como se fosse uma ilha, né? E tinha um mar, assim, o mar era só um pedaço de um rio, né? Um rio de fogo, assim, um rio de fogo, era dos lados, assim, daquela ilha, só que era só um pedaço, assim, e lá tinha bichos, né? Bichos, moscas, esses bichos que todo mundo tem pavor, lagartixa, barata, dentro daquele lago de fogo, rato, cobre, não morria, não sei como, só sei que eles não morriam lá dentro. E, irmãos, eu vi também 3 tronos, naquela parte seca ali onde que tava, 3 tronos, e tinha 2 tronos embaixo, assim, é tipo como se fosse uma plateia. Tinha 2 tronos embaixo e um trono grande em cima, assim, tipo no meio dos 2 tronos, só que em cima. Tipo um programa de televisão da Rede Globo, né? Não vou estar citando o nome, porque eu também nunca vi assim direito, né? Que as cadeiras viram, né? E ali os tronos os 2 tronos de baixo, eles viraram assim. E quando os 2 viraram, eu vi que era o rei Acabe e Jezabel. E eles estavam com coroas, eles estavam com as 2 coroas, um estava com uma coroa e o outro estava com outra coroa. Só que as coroas velhas. E aí, irmãos, eles estavam com roupas de rei, só que velhas, roupas velhas, sabe? E eles estavam presos, os pés estavam presos, correntados, e as mãos também estavam correntadas. E ali, eles estavam de cabeça baixa, né? Como se estivessem tristes, assim, de cabeça baixas, né? E o rei Acabe, ele tava com sua roupa rasgada. Ele tava com sua roupa rasgada e via a marca de sangue no peito, né? Essa passagem da Bíblia eu nunca tinha visto, né? Que ele foi perfurado com a lança, né? E em cima, irmãos, tinha um demônio muito grande, você via que parecia que era o próprio Lúcifer, sabe? O próprio Satanás. E ele ali em cima, sentado no trono maior, e ele olhava assim para baixo para os 2 reis, né? E ele pegava e falava alto. E é agora, irmãos, essa parte foi muito forte, que eu vou estar dando como se fosse um recado para todos os pastores, né? Que me escutarem esse vídeo. Quero que os irmãos passem esse vídeo para longe, né? Para a maioria dos pastores, a maioria dos irmãos está ouvindo esse testemunho. E aí, irmãos, o Satanás, o próprio diabo, parecia ali que era o próprio Satanás. Quando o diabo falou, ergueu a voz, ele mandou eu falar
e falou assim comigo, assim, crentinha, que lá no inferno todos os demônios, né, ali, o diabo depois vai chegar nessa parte, ela falava crentinha, e a voz dele estrondava, a voz grossa, muito grossa, estrondava ali o inferno todo. Você via que estrondava o chão. Ele pegava e falou assim, crentinha, quando você chegar lá na terra, você dá o aviso para todos os pastores. Porque se eles não se consertar verdadeiramente para aqueles lá de cima, para o homem de branco de lá de cima, eu vou lançar a flecha no peito deles como eu fiz com esse rei aqui. E ele apontou o dedo, aquele dedo enorme, na cabeça do rei Acabe. Ele falou, igual eu fiz com esse rei, o rei Acabe. Ele enfiou o dedo dele dentro da cabeça do rei Acabe. Nossa, é uma coisa horrível. Misericórdia, sangue de Deus sem poder. É horrível de lembrar. E entrou... Ai, misericórdia. E entrou assim, irmãos, aquela unha pra dentro da cabeça dele. Ele pegou e falou, você avisa, crentinha, pra eles, né? E ali eu peguei e fiquei desesperado. Falei, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que falar isso mesmo. Mas aí Deus me deu graça pra me estar contando esse testemunho pros irmãos. E irmãos, depois que aconteceu essa situação, o anjo pegou, me levou. E eu vim para trás, voltei pro mesmo lugar, para o portão, né, pro caminho do portão. E ali, irmãos, teve uma hora que essa hora só Jesus Cristo, um Jesus sem poder, irmãos, foi tão fiquei desesperada, né? Porque foi uma parte que o anjo, ele, pra mim, na minha visão, ele desapareceu. Ele sumiu, irmãos. Sério mesmo, ele sumiu da minha visão. E aí, irmãos, assim que ele sumiu, escureceu tudo ali. E você só escutava os gritos. E foi aí que eu peguei e os demônios começaram a chegar para perto de mim. E os demônios me rodearam assim, né? E foi aí que eu peguei e vi os demônios que lutavam contra a minha vida, né? Porque acho que todo crente tem um demônio que luta contra ele, né? E esses demônios lutavam, né? Pra me tirar da sã doutrina do Senhor, né? E foi aí, irmãos, que eu vi, acho que vi 3 pombagiras, mas na verdade o que assim que eu fixei o olho foi em 2, que foi pra mim a pombagira 7 saias, né? Porque essa pombagira ela tinha um cabelo grande, preto, sim, ela tinha os brincos, esses brincos agora que estão usando de argola, só que no brinco de argola tinha 7 brincos, um dentro do outro. Ela usava aqueles brincos, 7 brincos. Ela estava sem a sua parte de cima, tem o sutiã, estava com os seus peitos pra fora, né? E ela tava na frente dela, ela tava de calcinha. E atrás tinha 7 saias, tinha 7 repartições de saias atrás. Ela tinha um salto e ela rodava. Ela rodava assim perto de mim e eu comecei a ficar desesperada. E tinha outra pombagira também, que também tinha um cabelo longo, cabelo preto, cabelo longo. E ela tinha o brinco, esses brincos de argola, só que tinha só um brinco. E ela tava com uma saia. Ela tava com uma saias apertadas, sabe? Com um salto muito grande, muito alto. E ela tava, como pode dizer, de cropped, né? E ela tava de pulseiras e elas veio com as unhas muito grandes assim. E o anjo não tava ali perto de mim. E elas veio com as unhas muito grandes, elas começou a me cortar. Ela começou a cortar meu braço com aquelas unhas. Ela cortou. E no meu físico, irmãos, aqui no meu físico, na minha matéria física, eu vim com as marcas do corte. Eu tenho a marca aqui no meu braço. Essa marca não tava em mim. Quando eu voltei desesperada, que eu peguei, meu pai olhou pro meu braço, que viu, né, essas marcas, e eu não tava com a marca. Um braço meu tá normal e o outro braço
tá com essas marcas aqui, né, de unha mesmo, tipo como se fosse cortado aqui, dá pra ver assim, né. E aí, irmãos, foi que eu peguei, comecei a desesperar, eu comecei a gritar, falei, meu Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. E eu pensei que eu ia ficar lá, e as pombageiras, elas riam, elas davam gargalhada, falava, crentinha, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui comigo. E eu comecei a chorar, falei, Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui. E foi aí que o anjo pegou, ele apareceu de novo. E assim que ele apareceu, ali no inferno, eu tava toda cheia de sangue, né? E foi aí que o anjo apareceu e as pombageiras começou a correr. E o anjo pegou, me tirou dali, né? Ele meio que, ele jogou as suas asas, uma das suas asas assim, pra perto de mim, nas minhas costas, e me levou. E aí o portão abriu. E assim que o portão abriu, a gente saiu e a gente subiu. Aí, irmãos, nessa parte que a gente subiu, eu vou estar relatando um outro testemunho, que é a parte do céu, tá? Não vou estar relatando agora, eu estou relatando aqui no outro testemunho que vai estar aqui no canal mesmo, tá? Só os irmãos ir no canal e ver, tá, irmãos? Então é um recado mesmo de Deus para estar deixando para os irmãos, para os pastores principalmente, né? Que o inferno é real, o inferno existe. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não ir pra lá, irmão. Porque eu era uma pessoa desobediente, era uma jovem que não seguia realmente a palavra do Senhor Jesus. E foi aí que Deus ele me deu um desperto. Na hora eu despertei, falei, Deus, eu tenho que seguir mesmo o caminho do Senhor mesmo, tenho que ficar firme com o Senhor Jesus. E hoje eu estou firme para a glória de Deus. E esse é o testemunho que eu deixo do meu arrebatamento ao inferno, né? Que é uma coisa real, existe mesmo, que existe, porque eu tô falando que aconteceu comigo. E vários testemunhos que você acha pelo YouTube, de irmãos contando, relatando o seu testemunho. Então, irmãos, é isso que eu deixo pros irmãos, né? Deus possa continuar falando com os irmãos, seus corações, e a paz do Senhor.